E aí, tudo bem? Esse é um vídeo prático para que você consiga criar um conteúdo por dia focado em Instagram. Se eu estivesse começando, eu faria isso. Eu faço isso daqui para alguns clientes que eu atendo. É uma metodologia muito simples, a gente consegue volume de produção. E eu nem vou falar aqui da importância da criação de conteúdo, que acho que você já sabe bastante aqui o que importa mesmo, é um divisor de águas para aquela pessoa que cria conteúdo, para aquela pessoa que não cria. A pessoa que não cria, geralmente, ela depende muito de indicações. Já aquela pessoa que cria conteúdo, que está na internet, ela vai passar por uma fase ali, produção, uma fase de que tipo, tá consumindo bastante o meu tempo, mas se você que seguir o passo a passo desse vídeo, você vai conseguir criar um conteúdo por dia focado aí no Instagram. Esse vídeo é para você que presta algum tipo de serviço ou para você que é expert, quer vender seus produtos na internet, seja ele e-book, seja ele algum curso, alguma mentoria, né? E para você que está do outro lado e quer também trabalhar com as redes sociais, quer trabalhar com a criação de conteúdo. Para você que é prestador de serviço, o conteúdo ele serve mais como uma vitrine que ajuda cada vez mais a você criar valor para a pessoa que está assistindo, está consumindo aquele seu conteúdo e facilitar cada vez mais a questão da venda. Para você que presta algum tipo de serviço, gera aquela situação de que tipo assim, se ele fez um conteúdo desse, totalmente gratuito, tá me explicando aqui como é que funciona os serviços dele, tá tirando algumas dúvidas, imagina se eu contratar esse prestador de serviço, ele já me deu bastante informação aqui, eu já consigo chegar em uma reunião futura, com algumas demandas, eu já saio do campo de dúvidas iniciais ali para um fechamento de uma possível venda. Se você for expert ou empreendedor digital, quer começar a vender os seus produtos na internet, a criação de conteúdo, ela serve basicamente que é uma prévia, né, para você mostrar o que o cara vai, a partir do momento que ele comprar um produto seu, o que ele vai ter lá dentro, né? E você pode muito fácil mostrar a questão dos bastidores do seu curso, mostrar os e-books, as suas planilhas, as suas mentorias. É muito fácil você pegar esse conteúdo que você já criou, focado no curso, e transformar ele em conteúdo para as redes sociais. Se você trabalha com a produção de conteúdo, se você é filmmaker, se você é designer, se você é social media, formado em jornalismo, por exemplo, e quer otimizar a sua produção de conteúdo para os seus clientes, esse vídeo também é para você. Vai ficar muito legal esse vídeo, é um vídeo curto, com passo a passo, eu mostro para você todos os passos para que você consiga de fato construir e desenvolver para o seu cliente um conteúdo por dia. Você consegue facilmente ganhar escala na sua produção e consegue otimizar a sua produção também. Eu montei aqui um slide que fala a diferença de você criar conteúdo e a diferença de você não criar conteúdo. Com criação de conteúdo, você facilmente cria valor, você facilita a venda, quer dizer, a conversa de uma primeira reunião, ela já está um nível acima, né? E você consegue responder aquelas principais dúvidas que todos consumidores do seu serviço vão ter a longo prazo. Hoje, em 2026, se você não criar conteúdo para a internet, você é um prestador de serviço ou você quer trabalhar com essa questão de empreendedor digital, vendendo suas mentorias, seus e-books, você depende muito de indicação. Além da indicação, você depende do tráfego pago, ou seja, pagar anúncio tanto no Google, quanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Kawaii, para poder aparecer para aquelas pessoas. Sem conteúdo também, quando você vai oferecer um serviço, cria aquela questão de que, a primeira reunião é muito introdutória e você não consegue nem falar de valores. Já um usuário, né, um futuro cliente que já vem pronto para você, e você começa a perceber que ele já começa a falar a mesma linguagem que eu estou falando, a gente já pode ir para uns finalmente aqui, para definir algumas etapas, já passar preço e já realizar a venda. Entra muito nessa questão que eu escrevi, de que nem todo post ele precisa ser viral. Na verdade, aqui a gente vai construir um conteúdo por dia para virar autoridade, virar expert no meu nicho. O objetivo aqui desse vídeo é para que você consiga maior consistência, e quanto mais a consistência, quanto mais o hábito você criar, você vai gerar mais confiança de falar para a câmera, por exemplo, ou de criar conteúdos via texto, que eu vou mostrar aqui para você também. A criação de conteúdo não é sobre inspiração, ou hoje eu preciso gravar um vídeo, eu tive uma ideia de um conteúdo assim, eu vou gravar. Não, a criação de conteúdo ela é baseada 100% em planejamento. A gente está falando mais relacionado a processo, quer dizer, eu trabalhar um mês antes para que eu consiga os 30 conteúdos do mês seguinte já estejam prontos, né? É mais sobre constância do que inspiração. Eu tive uma inspiração aqui, eu vi um texto, eu vou falar sobre isso. Eu vi um vídeo, eu vou me inspirar nesse vídeo, eu vou copiar alguns detalhes, eu vou remodelar. Pode ser que isso dê certo para você, mas o que eu quero te ajudar é que você crie o conteúdo do próximo mês hoje, e aí você tem uma janela
bem grande para que você consiga se planejar para o próximo mês que está vindo, você desenvolver os 30 conteúdos. Dessa forma, você vai ter uma previsibilidade, né? Uma constância no processo de criação de conteúdo. O próximo slide é muito interessante. A primeira coisa que a gente tem que analisar aqui nesse slide que eu coloquei para você é a gente definir um tema, beleza? O tema eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei até um exemplo para a gente se guiar, que é o tema nosso, ele vai ser relacionado a Pilates. Eu vou desenvolver 30 conteúdos para o próximo mês, ajudando os profissionais de Pilates que são donos de estúdio a crescer o faturamento. Ou seja, eu quero ser expert, eu quero vender produtos relacionados à gestão para aquelas pessoas que têm estúdio de Pilates. Depois de definir esse tema e definir que caminho que eu vou seguir na minha criação de conteúdo, eu já sei, baseado no meu tema, as principais dores do meu público. Sabendo essas principais dores, das dores eu vou tirar pequenas ideias. Essas ideias, eles vão me gerar roteiros. E a partir dos roteiros, eu vou de fato para produção. Não estou falando para você fazer isso do dia para a noite, né? Rapidamente. Você pode fazer por partes, igual eu coloquei aqui. Então, o dia 1 a gente define o tema, a gente pesquisa algumas dores do meu público e a gente define algumas ideias de conteúdo. No dia 2, a gente pode definir, construir todos os roteiros, que você não vai precisar de 30 roteiros, você vai precisar basicamente de 10 roteiros. E no outro dia, a gente vai para produção. A produção é transformar aqueles textos em imagens, transformar aqueles textos em vídeos. Aí eu faço a criação desse conteúdo, eu faço a revisão, eu faço a entrega e faço a publicação ou agendamento, isso no dia 3. Eu não coloquei esse cronograma em um dia só, porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, não tem tempo de desenvolver isso daqui. Depois eu listei aqui em cima para você ver quais são as ideias e quais são as dores que esse meu público vai ter. Ele fala assim, como que eu devo contratar um professor de Pilates? Quais equipamentos eu devo comprar, né? Eu posso falar da minha trajetória, porque eu já tenho um estúdio de Pilates, eu quero ajudar as pessoas que têm estúdio de Pilates a aumentar o faturamento, eu posso falar da minha trajetória, como que foi essa minha experiência, eu posso falar de planejamento financeiro para que essa pessoa consiga crescer, eu posso falar qual aplicativo de finanças usar, eu posso perguntar por onde que o meu cliente tem que começar, se ele quer construir um estúdio de Pilates do zero, né? Como criar um conteúdo rápido para atrair alunos de Pilates, e aí eu vou colocando várias questões. As ideias aqui, as dores, eu recomendo que a gente tenha pelo menos 10 ideias ou 10 dores aqui do meu público que vai assistir esse conteúdo. Depois eu pego uma questão que eu coloquei ali e desenvolvo um parágrafo, beleza? Então a questão que eu peguei, dessas 10 ideias eu peguei uma questão, que é: por onde começar meu primeiro estúdio de Pilates do zero? Daí eu desenvolvo um parágrafo, 1 ou 2 parágrafos. Então, por exemplo, eu comecei pequena, ou seja, sem clientes, meu primeiro cliente foi a minha avó, conto um pouco da minha história, né? Fazer um planejamento financeiro de 1 ano, com custos fixos e com alguns clientes, você já pode partir para um imóvel de locação. Aqui eu poderia complementar com a compra dos equipamentos, né? Então, a partir dessa questão inicial, que é por onde começar meu primeiro estúdio de Pilates do zero, eu consigo desenvolver vários conteúdos. Acompanha comigo aqui. Na criação dos roteiros, você pode até usar ferramentas de IA e o chat, né, para te ajudar na criação dos textos, mas eu recomendo que esse parágrafo inicial que você precisa escrever, ele tem que ser escrito com as suas palavras, porque só assim você vai conseguir tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. Aí depois que você colocou no papel, aí sim você pode pedir ajuda para o chat para ele dar uma melhorada nesse texto, aprimorar mais os textos, beleza? Mas eu não recomendo você usar 100% a IA para criar esses conteúdos. Fuja de gurus aí que falam, tem uma IA aqui que já cria conteúdos automáticos para mim no Instagram, né? Eu não preciso ficar eu mesmo produzindo. Só que se você optar por ir por esse caminho, você vai ter um conteúdo muito genérico e não vai ter um conteúdo autêntico. A partir desse parágrafo, eu posso listar os pontos chaves desse conteúdo. Listando os pontos chaves, eu consigo, por exemplo, gravar um vídeo com as minhas próprias palavras. Depois, se eu pegar esse conteúdo e reduzir ele em um parágrafo, eu vou conseguir desenvolver uma imagem para a gente postar no Instagram. E se eu desenvolver ele em vários parágrafos, eu consigo fazer um carrossel. Então, dessa forma, em uma única questão, escrevendo um único parágrafo, eu consigo gravar um vídeo, eu consigo criar uma imagem e consigo criar um carrossel. Essa que é a chave do negócio. Então, por isso que eu preciso de 10 roteiros, porque cada roteiro eu vou gerar 3 conteúdos. Quais são esses formatos de conteúdos que são recomendados hoje em dia? Cara,
Quanto mais vídeo você gravar em formato de Reels, melhor, porque a gente está falando aqui no Instagram, é o que está mais entregando organicamente. Mas aqui eu estou mostrando um conteúdo bastante abrangente para você. Então a gente vai trabalhar com vídeos curtos, a gente vai trabalhar com uma foto única e a gente vai trabalhar com carrosséis. Eu coloquei nesse slide para você uma meta atingível, ou seja, você precisa colocar uma meta para você que tipo assim, 30 conteúdos para mim, cara, eu não vou ter tempo de fazer isso, mesmo com essa sua metodologia que você está passando hoje. Então, será que a gente não consegue reduzir a 15 conteúdos? Ou seja, 15 conteúdos é um post um dia sim, um dia não. Ou a gente vai fazer 2 posts por semana. Então pode ver lá que eu dividi. A parte mais difícil que eu acredito para quem está começando hoje a criar conteúdo é realmente gravar vídeo. Então você pode ver que nessas 3 opções que eu coloquei aqui, em apenas 4 Reels por mês. Ou seja, 1 Reels por semana. Então, quando eu for sentar para gravar um conteúdo, seja ele olhando para a câmera ou colocando o celular de lado e falando, gesticulando com alguém, pegando várias cenas de pessoas, né, ou trechos de alguma reunião, eu preciso ter em mente que eu só vou ter que, no mês seguinte, gravar apenas 4 vídeos. Isso daí otimiza bastante a nossa agenda. Eu coloquei nesse slide aqui para você um vídeo de exemplo nesse nicho que eu estou falando de Pilates. Então, o vídeo ele não precisa necessariamente ter uma superprodução, ou seja, ter uma boa iluminação ou ter um belo de um cenário. Você pode simplesmente gravar um vídeo dentro do carro, desde que você consiga falar com naturalidade para a câmera e falar com as suas próprias palavras. Evita um pouco no começo usar teleprompter ou ficar lendo textos, porque isso soa cara de anúncio. Então, o conteúdo ele tem que ser o mais original possível e sem muita pressão nesse início. Se você está prestando esse serviço para alguém de criação de conteúdo, você pode combinar com essa pessoa de já entregar os 4 roteiros prontos e ela grava o vídeo da maneira dela. Você não precisa ir lá fazer a captação de vídeo, porque a pessoa ela pode ficar um pouco nervosa para falar. E nessa questão de vídeo, você tem vários formatos que você consegue trabalhar. Não necessariamente você precisa ligar a câmera e ficar falando para a câmera. Falar para a câmera no começo pode ser algo muito difícil. Você pode pegar o celular, deixar o celular aqui e falar como se estivesse numa reunião. Você pode gravar reuniões, você pode gravar o seu dia a dia. Já nesse slide eu coloquei para você um exemplo de frase. Quer dizer, eu transformo o meu roteiro em frase. Então eu posso criar um post simples assim. Eu posso fazer esse post no Canva, por exemplo. Eu posso fazer no Word, tirar print. Eu posso fazer no celular, tirar print e postar. E aqui um conteúdo um pouco mais extenso, com mais parágrafos, de acordo com a minha ideia lá, com aquela minha dor, com aquela minha frase inicial, eu posso criar carrosséis. Essa produção eu posso até delegar para um designer, eu posso até delegar para uma pessoa que saiba Photoshop ou que entenda um pouco de Figma, de alguns softwares de edição, né? Eu posso até trabalhar com imagens ou eu posso trabalhar com textos, aí vai da sua disponibilidade para isso. Como que eu organizo esses conteúdos? Ou seja, um conteúdo por dia, eu vou ter 30 conteúdos no primeiro mês, depois eu vou ter 60 conteúdos no segundo mês, 90 conteúdos no terceiro mês. Como que eu organizo isso em pastas? Eu coloco a pasta do mês, aí nesse slide eu coloquei para você, por exemplo, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15. E cada dia eu sei o que é. Dentro de cada pasta eu vou ter a legenda e vou ter o conteúdo em si, que nesse caso aqui é um conteúdo de frase. Então é uma imagem com uma frase. Além disso, o que eu preciso criar? Eu preciso criar a legenda. A legenda você deixa sempre por último, tá? A legenda ela pode ser apenas uma frase, por exemplo. O que importa é o nosso conteúdo que vai na imagem, o conteúdo que vai no carrossel. Você tendo 90 conteúdos, você pode repetir esses conteúdos, você pode repetir essa programação. Daí, a partir do terceiro mês, do quarto mês ou até do segundo mês, você pode postar 2 conteúdos por dia. Imagina sua rede social sendo alimentada o tempo todo de conteúdo que você já criou no passado, você documentou isso em pastas. Isso daí é muito legal. Para você que presta serviço, as dúvidas sempre vão ser as mesmas, né? Então, o conteúdo que eu postei lá em janeiro, eu posso repostar hoje, e assim eu fico repostando conteúdos. Eu repostando conteúdos, eu consigo ganhar volume. Muitas vezes o volume ele é importante para o Instagram, porque daí o algoritmo percebe que você é uma pessoa que sempre está postando, então ele vai organicamente entregar mais. Como que eu vou finalmente fazer a postagem desse conteúdo? Eu posso fazer diretamente no gerenciador, eu posso postar manual, mas isso vai te gerar muito trabalho. Eu posso postar diretamente no gerenciador do Meta Ads aqui do Facebook e do Instagram. Eu separei aqui essa tela que você deve ir.
Tá lá em conteúdo, depois você vai em post, lá em cima você consegue criar post ou criar reels. Como você já vai ter todo documentado, todos os dias, todos os conteúdos, você consegue programar tudo isso para o mês seguinte. E aí você não precisa ficar todo dia postando conteúdo, você já deixa programado isso. Você também pode usar ferramentas de programação de conteúdo, que eu acho que tem o MLabs, tem várias ferramentas legais aí, mas aqui no gerenciador do Meta você pode fazer de forma gratuita. A ideia é que eu crie 10 perguntas e 10 assuntos iniciais com aquelas principais dores do meu público e após essas 10 perguntas, para cada pergunta eu consigo criar um vídeo, eu consigo criar uma imagem de texto e consigo criar 3 carrosséis. O vídeo eu posso gravar de forma amadora para começar, depois que eu peguei mais confiança de falar para a câmera, eu posso contratar uma equipe de filmagem, um filmmaker, por exemplo, né? E consigo gravar esses conteúdos num dia só. As imagens que contém frase e as imagens que vão para um carrossel, você pode delegar essa função, desde que você tenha esses textos e os textos dos carrosséis prontos. Você pode delegar isso para um designer, por exemplo, ou para alguém que conheça alguma ferramenta de edição, e ele já pode te entregar tudo isso pronto. Agora, voltando lá no nosso cronograma, então, resumindo o vídeo aqui para você. Eu achei um tema, do tema eu achei as dores, das dores eu criei 10 ideias, das 10 ideias eu criei 10 roteiros baseados nela, eu escrevi um parágrafo para cada um e baseado nesse parágrafo eu consigo gravar um vídeo, eu consigo gravar um carrossel e eu consigo escrever um resumo que vai para uma imagem. Então esse é o segredo, esse é um método muito simples e fácil para que você consiga de fato atingir um conteúdo por dia todos os meses. Se você conseguir combinar essa criação de conteúdos com um pouquinho que seja de tráfego pago, você vai alavancar muito os seus produtos, muitos dos seus serviços que você presta. Mas se você precisa de velocidade, quer realizar uma venda amanhã, talvez o seu caminho seja o tráfego pago. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa nos comentários aqui o que você achou do vídeo. Espero te ajudar. Esse é um conteúdo prático, eu quero que você coloque em prática amanhã. Já cria esses roteiros, já pensa nos vídeos que você vai gravar, já busca essas ferramentas para você criar essas imagens. No próximo mês eu quero ver você criando um conteúdo por dia para o seu Instagram e conseguindo vender com maior qualidade. Até o próximo vídeo, muito obrigado, deixa o like. Valeu, tchau, tchau!